Marcos 12, versículo 28. Vai dizer assim, Marcos 12, versículo 28. E aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus, ele respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é esse: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. Eu vou ler de novo. Amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. Até aqui, igreja. Se você, eu faço muito isso com os adolescentes, essa pergunta, essa brincadeira. Se a gente pudesse fazer uma pergunta para Jesus e ter ali a resposta, qual pergunta você faria? E é legal, os menores, né, as crianças, eles fazem umas perguntas assim, eu ia perguntar se cachorro vai para o céu, sabe essas perguntas assim que não leva, porque criança é inocente, fala. Aí se você parar e pensar na sua vida, se você fosse perguntar, o que você perguntaria? Esse escriba, ele era um homem, para você entender, que tinha uma profissão muito respeitada. Pense, nessa época que está sendo escrito, que aconteceu isso, foi mais de 2000 anos atrás. Então, não tinha máquinas para fazer impressão de Bíblia. Nem todo mundo sabia escrever, sabe, era bem restrito. E o escriba, ele tinha como objetivo de vida ler a palavra e escrevê-la. Então era uma profissão ali muito respeitada. Então um desses escribas, vendo que Jesus dava uma resposta inteligente, tomou a posição de ir lá perto de Jesus e falou: eu vou fazer uma pergunta para ele. E a pergunta que ele faz, qual é a principal coisa, o principal mandamento, o que é mais importante para se fazer? Ele faz essa pergunta: qual é a coisa mais importante que existe no reino de Deus? O que é mais de valoroso? Aí Jesus, ele responde de uma maneira muito interessante. Ele começa: o mais importante, o primeiro de todos os mandamentos é esse: ouve, ó Israel. Ele pode ver que ele para assim, ele fala assim: eu estou dando uma resposta para ele, para o escriba que me perguntou, mas eu quero que essa resposta vá para todo mundo, porque não é só interessante para ele, é algo que é para todo Israel, para todo mundo. E essa resposta chegou até nós hoje. Ouve, ó Israel, presta atenção. O meu avô, ele tem esse tipo, porque ele está falando com você. Quem já falou com o irmão Noé sabe. Ele está conversando com você e de repente no meio da conversa ele fala assim: escuta aqui. Mas eu já estou escutando, mas ele fala: agora é importante, escuta, para e escuta aqui. Então Jesus, ele fez isso, ele falou: é muito importante que eu vou falar agora. Ouve, Israel. O primeiro de tudo, a primeira coisa que você tem que ter na vida é essa: ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força.
Eu sei que a palavra amor, no português, na nossa língua, a gente usa para muita coisa. A mesma palavra, eu amo a minha esposa, eu amo meu filho, eu também uso, eu amo, sei lá, lasanha, eu amo sorvete. Mas vocês vão concordar comigo que eu amo a minha família é diferente de eu amo fazer um passeio. É diferente, por mais que a palavra é a mesma. E aqui, quando ele está falando desse amor, ele está referindo-se a um amor que se chama ágape, que é um amor verdadeiro, um amor que está escrito lá em Coríntios 13, que é um amor, tudo sofre, tudo suporta, não suspeita mal, ele é eterno, ele é imutável. É esse amor que Jesus está falando, que é a coisa mais importante que nós devemos ter nas nossas vidas. E ele fala 3 coisas que eu anotei para iniciar essa palavra: ame com o seu coração, com a sua alma e com a sua força. Com o seu coração é você amar com tudo que você é realmente. Aquilo que você muitas vezes esconde das pessoas. Muitas vezes eu quero mudar, mas ele fala: ame com tudo que você é, com o seu verdadeiro eu, um amor ágape. Com a sua alma, sabe aquele sentimento, esse fogo, essa paixão, sabe, de você não sentir aquele calafrio, aquele frio na barriga, quando inicia um relacionamento, sabe, um casal de namorado, quando você vai se encontrar, sabe aquele frio na barriga, aquela expectativa, aquela vontade, eu quero encontrar essa pessoa, eu quero estar com ela, eu quero estar perto dela, que saudade. Quando ele está falando ame da alma, é esse sentimento de falar assim: eu não aguento mais ficar longe da presença de Deus. Alguém pode falar: mas você acabou de sair do culto, mas eu já estou com saudade dessa presença maravilhosa. É isso que é amar com a alma, é um fogo, é um desejo. Jesus, ele fala dos batismos. Existe o batismo com a água, nas águas, o batismo com o Espírito Santo, e também existe o batismo com fogo, e é esse amor desse fogo que Jesus está falando. Mas também tem, que é onde eu quero falar com vocês, a terceira, que é o amar com a sua força. E se você estudar e ver no original, que esse versículo, essa lição que Jesus passou, está escrito lá em Deuteronômio. Moisés falou isso, esse versículo: amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, sua alma e sua força. E se você for ler no original, quando ele fala ame com a sua força, ele usa uma palavra no lugar de força, foi traduzido na nossa Bíblia como força, mas no original é uma palavra que se chama meode, que essa meode significa uma palavra que é para dar intensidade a alguma coisa. Então é mais ou menos assim, porque Deus criou os céus e a terra e viu que era muito bom, então viu que era meode bom, então colocava isso. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou o mundo de meode maneira. Então a Bíblia, toda vez que usa essa palavra, ele está falando que é de uma grandeza. Então no original ele fala: ame ao Senhor de todo o seu coração, da sua alma e meode, e muito. E aí fica até meio incompleto, como que pode coração, alma e só muito? É porque ele está falando, tudo que você amar, do seu coração, da sua alma, de tudo que você precisa ainda aplicar uma intensidade nesse amor, cada dia mais na sua vida. Então ele fala, ame a Deus com o seu coração, com a sua alma, que eu já falei, mas ame muito mais ainda. Então ele está falando, a coisa mais importante da sua vida, a lição mais importante que a Bíblia nos ensina, é você ir trabalhar falando, hoje no meu trabalho, eu vou amar Deus muito naquele lugar. Hoje na minha casa, na minha família, onde eu estiver, eu vou fazer o que? Eu vou amar a Deus muito, porque é isso que é o mais importante na minha vida. E quando nós entendemos essa palavra, nós entendemos essa lição, a nossa vida começa a mudar. Porque Jesus, ele dá o segredo, a chave para uma mudança de vida. Se você quer ter uma mudança de vida, siga a lição, ame a Deus de todo o seu coração,
de toda a sua alma, de toda a sua força. Ame muito a Deus, ame muito ao Senhor. É uma intensidade de amor, é uma força de amor que com palavras não dá para descrever. É uma vida amando ao Senhor. Mas nós sabemos que a nossa vida, às vezes, não é uma vida, muitas vezes fixada, sabe, firme no caminhar. Vamos fingir que nós estamos falando de outra pessoa, mas pense em você. Quem aqui tem os seus altos e baixos com Deus? Ora lá em cima, amando desse jeito, com força, e ora quando dá um negócio, uma dificuldade, ou quando dá uma relaxada, quando aparece uma oportunidade, um lazer, alguma coisa, parece que a gente coloca em segundo lugar e o nosso amor parece que desce. Conhece alguém assim? Conhece alguém? Eu conheço, sou eu. Ora, eu estou louco por Jesus, eu acordo pensando por Jesus, eu amo Jesus no acordar, no dormir. Ora, parece que esfria. E esse é o grande problema da nossa vida. É eu ser irregular, tá com essa força que Jesus fala que é a coisa mais importante da minha vida. Mas também, ora, eu paro de amar ao Senhor. Se a gente ler o livro de Apocalipse, versículo 3, capítulo 3, versículo 15, se puder colocar para mim, por gentileza. Apocalipse 3,15, olha o que ele fala, desse perfil de pessoa, o quanto é perigoso isso. Eu sei das tuas obras, Jesus falando, eu sei tudo que você faz, eu respeito, eu amo o que você faz, eu sei das tuas obras, mas também eu sei que nem és frio e nem é quente. Oxalá, tomara que fosse frio ou fosse quente, assim porque você é morno e não és frio nem é quente, e por causa disso vomitar-te-ei da minha boca. A melhor coisa que existe é amar a Deus, e a pior coisa que disse é amar a Deus, parar de amar a Deus, amar a Deus, parar de amar a Deus, amar a Deus, parar de amar a Deus, amar a Deus, porque ele fala, é melhor você ser frio ou quente, morno, vomitar-te-ei. O vomitar-te-ei, ele está falando, eu vou te colocar para fora, não é assim? Quando algo está ruim no seu estômago, que você toma alguma coisa para você vomitar, aquilo que está fazendo mal, você coloca para fora. Então o perfil melhor é aquele que ama a Deus, e o pior é o inconsistente, é aquele que está animado aquele dia, que ama a Deus com toda a força, mas também no outro dia ele está lá embaixo, ele não ama mais a Deus. As atitudes desse não é de amor a Deus, a boca dele não é mais de amor a Deus, as ações dele não é amar a Deus. Esse é o pior pessoa que existe, é o pior perfil que existe na face da terra, porque esse vai ser colocado para fora. Que hoje a gente possa entender essa lição, porque o que Deus é um Deus misericordioso, é um Deus amoroso, e se Ele está falando comigo, se essa palavra está falando no seu coração, é porque Ele não quer colocar a gente para fora, Ele quer nos convencer pelo Espírito Santo, e quer que a gente entenda essa palavra, e que a gente se arrependa, e a gente volte a amar a Deus de verdade na nossa vida, e aí a gente não vai ser colocado para fora, a gente vai ser recebido como aquele pai de amor recebeu aquele filho pródigo, e coloca de volta na aliança do amor do pai. Jesus, ele não está com vontade de jogar ninguém fora, ele está com vontade de receber você, por isso ele fala, seja quente, ame ao Senhor, ame a Deus com seu coração, com a sua alma e com tudo que você for fazer na sua vida. Vamos para Juízes, capítulo 4, passeando na palavra de Deus, versículo 1, olha só, essa época dos juízes, foi uma época, teve vários juízes, Sansão, teve, Josué, teve vários juízes, e nessa época, ora o povo estava amando a Deus, passava o tempo de paz,
o povo parava de amar a Deus. Vinha o inimigo, assolavam eles, eles se arrependiam, amavam a Deus. Passava um tempo de paz, o que eles faziam? Paravam de amar a Deus. E eles ficaram muitos anos nesse: amo a Deus, não amo a Deus, amo a Deus, não amo a Deus. E olha Juízes 4, versículo 1. Porém, os filhos de Israel, quando fala Israel, está nos representando, tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor depois de falecer Eude. E vendeu o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava a Azor, e Cícera era o capitão do seu exército, o qual habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque ele tinha 900 carros ferrados, e 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Quando eu leio esse versículo, mexe comigo, porque a palavra violentamente, em qualquer frase que você colocar, choca. Pode ver, ele é um marido violento, não choca. A criança sofreu uma violência. Qualquer frase que você usar a palavra violência, é um choque. Aí ele fala, o povo de Israel estava sofrendo 20 anos violentamente. Então eu não tenho ideia do que eles estavam passando, eu não consigo imaginar. Dá para entender o que eles estavam passando? 20 anos, por quê? No versículo 1 ele dá o segredo, porque eles voltaram a fazer aquilo que desagradava a Deus, porque o líder deles morreu, o Eude. Então eles estavam bem com o líder Eude, uma referência na vida dele, um homem ali muito respeitado, morre, e eles ali sem uma referência, acabam indo para os caminhos errados. Então quando eu perco a minha referência, eu acabo indo por esse caminho, e esse caminho de fazer mal ao Senhor parece algo bom no momento, porque o mundo nos oferece algo que aos olhos parece agradável, mas é como uma comida podre. Eu posso até ser bonita por fora, mas quando ela está podre e você consome, o seu corpo ele vai sentir com o tempo, e aquilo vai fazer tanto mal para você. E assim era o povo, eles perderam a referência de Eude, começaram a fazer mal e começaram a ser violentados. E o que me espanta é que eles ficaram 20 anos sem tomar uma posição na vida deles. 20 anos é uma vida, é muito tempo. E agora, passando essa lição às nossas vidas, será que essa violência, esse mal que está na minha vida, não é por causa da minha falta de compromisso com Deus? Aí eu estou fazendo campanha há 7 anos, há 8 anos, há 5 anos, eu não sei, querendo me livrar disso, mas eu não entendi que o problema não é a campanha, não é a igreja, não é o diabo, não é. O problema está vindo pela falta de compromisso que eu tenho com Deus. Então hoje nessa noite a gente falar sobre voltar à aliança com o Senhor. Nos cultos de Santa Ceia nós nos falamos de renovar a aliança. Não falamos, vamos tomar a ceia para renovar a aliança. Mas eu tenho aprendido que todo dia eu tenho que chegar a Jesus e falar, Jesus me perdoa, eu não quero sair perto de Ti, eu quero estar aliançado contigo todos os dias da minha vida, todos os segundos da minha vida, todos os momentos. A partir do momento que eu acordo, eu abro os olhos, eu quero estar aliançado com Ti. Quando eu for dormir, eu quero ter essa aliança, dormindo eu quero ter essa aliança. Eu não quero parar de Te amar nenhum segundo da minha vida, meu Pai. Quando entendemos essa aliança com Deus, vamos mudar de vida. Agora eu posso continuar vivendo, ora eu amo a Deus, ora eu paro de amar a Deus, ora eu estou com o Senhor porque eu peguei uma referência, e aí eu sigo a referência, vou ali, como diz o ditado, sabe o ditado, Maria vai com as outras? Eu vejo uma referência, eu vou com ele, essa referência sai da minha vida, aí eu perco, aí eu volto, aí eu venho. Essa inconsistência me torna morno, e o morno nós já lemos o que vai acontecer.
Mas no versículo 4 desse mesmo capítulo de Juízes 4, versículo 4, ele vai falar de uma mulher. E olha só o que Deus vai fazer. E Débora era uma mulher profetisa, era uma mulher de Laptode que julgava Israel. Ela era a juíza. Israel não tinha rei, eles tinham juízes. Ela julgava Israel e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou a chamar a Baraque, filho de Abinaão, de Quedes de Neftali, e disse-lhe: porventura Deus de Israel não te deu a ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Neftali e dos filhos de Zebulon? Essa Débora, você tem que entender o contexto. Ela ficava numa montanha sentada. Nessa época ela era uma mulher velha, era uma senhorinha. Eu imagino na minha cabeça, era uma senhorinha. Ela já tinha uma idade avançada, sentado numa pedra lá em cima da montanha, e o povo ia lá ter com ela. Aí ela fala: chama lá esse tal de Baraque, que eu quero falar com ele. Baraque, quem era Baraque? Era o homem mais importante do exército de Israel, era o capitão ali, era o que mandava no exército. Baraque sobe aquela montanha e vai lá: olá Débora, o que você quer falar comigo? Débora olha para ele: Deus já não falou o que você tem que fazer? Quando você faz o que Deus já falou para você fazer, você vai derrotar o inimigo que está te fazendo sofrer 20 anos violentamente. O que eu aprendo com essa lição? A obediência à palavra que Deus já me falou é o que vai me libertar desse problema que eu estou vivendo há muito tempo. Aí eu quero vir no culto de libertação e, por favor, eu creio muito em libertação. Eu creio muito em oração, mas existem coisas em minha vida que não é o culto de libertação. Existem coisas na minha vida que não é o impor a mão na minha vida. Existem coisas na minha vida que eu preciso ouvir isso, Deus já não falou o que você tem que fazer para parar de sofrer? Deus já não falou o que vai ser resolvido na sua vida? Isso é algo interior, porque eu posso pregar a palavra, mas quem vai falar com você é Deus. Então aquilo que agora veio no seu coração é o que o Espírito Santo te lembrou. Se veio na sua mente, no seu coração, Deus já falou com você, então você precisa entender e voltar a essa palavra. Deus já tinha falado: Baraque, vai lá, desce e luta contra esse povo, que você vai parar de sofrer há 20 anos de sofrimento. Aí ele tinha medo, porque o inimigo, esses inimigos, eles tinham muitos carros ferrados, carros de ferro, 900 carros de ferro. Pensa na época que a gente está falando, a tecnologia deles. Aí aqueles carros poderosos ali, o povo de Israel não podia nem ter cavalo para lutar na guerra. E aqueles homens vindo com aqueles carros de ferro, era uma luta desleal. Baraque olhava aquele exército e falava: eu que não vou lá lutar, porque se eu ir lá lutar eu vou morrer. Mas a palavra é: mude de vida, vai lá, obedeça essa palavra, desce que o Senhor vai te livrar. Mas Baraque, por causa do medo que ele tinha, ele não tomava iniciativa. Mas veio a Débora, uma senhorinha. Às vezes vem uma palavra da onde você não imagina. Às vezes Deus fala de formas que a gente não tem ideia. Às vezes um louvor toca no nosso coração, às vezes uma palavra que sai desse púlpito, às vezes você está na sua casa e vem um sonho, uma palavra, um pensamento, um sentimento, de uma palavra que você não imagina. E essa palavra, se a gente ouvir hoje, se você seguir essa palavra, vai tirar esse sofrimento da sua vida, vai trazer a mudança na sua vida. Se a gente não entender,
e a gente ficar na mesma, a gente vai ficar 20, 40, 60, sabe, para sempre nesse sofrimento. Não é uma campanha pare de sofrer, eu vou obedecer, porque o Senhor vai me livrar desse mal. Deus não tem prazer nenhum em ver um filho sofrendo. Deus não tem prazer de ver você chorando, de ver você na pior. Mas é simples. Quando eu estou debaixo das asas do Senhor, Ele está me protegendo. Mas eu, com o meu livre-arbítrio, com o meu direito de escolha, eu saio da proteção de Deus, eu me afasto do Senhor, eu fico por minha conta em risco. Sabe, o filho pródigo, enquanto ele esteve na casa do pai, ele tinha pão, ele tinha proteção, ele tinha uma cama, ele tinha uma casa. No dia que ele saiu e se afastou, demorou um tempo, mas ele chegou numa situação de miséria, de fome, de pobreza, de tal ponto que ele tinha dividido o almoço ali com os porcos. Mas um dia ele falou: levantar-me-ei. E essa é a palavra de Débora: vai, obedeça a Deus, porque Deus já te deu a vitória. Você vê que ela fala assim: Deus já não te mandou, a palavra que você está esperando já saiu na sua vida, a palavra de mudança já veio na sua vida. O que falta é essa atitude de amor ao Senhor. Se eu não tenho essa atitude, eu não vou ter a mudança de vida. Que hoje a gente possa entender e falar assim: Senhor, eu quero sair dessa situação. A pior coisa que existe, eu falava com um jovem esses dias atrás, e ele falava assim: a minha vida está parada, desde que eu tenho 15 anos, e agora a idade que eu tenho, parece que eu não mudo, não acontece nada. E ele parado, eu falei: mas você sabe por que você está parado? Que você está estagnado, porque não acontece nada? Ele falou: eu sei. Falei: está resolvido, você já sabe, Deus já deu a palavra e você continua. Aí começa aqueles argumentos, sabe os argumentos? Aí ele começou a falar: mas na minha casa, mas na minha infância, mas a minha dificuldade, mais o lugar que eu moro, mas sabe aqueles argumentos? Eu falei: não, realmente, você pode dar um monte de argumento, mas o seu argumento não vai mudar a sua vida, mas a sua posição diante de Deus, a sua atitude diante do Pai vai transformar a sua vida. Aleluia. Não é, a gente está achando que precisa de algo, sabe, o anjo da asa de fogo, da coroa de ouro, sabe, eu creio em tudo isso, eu espero que Deus dê visões, que venha um anjo, que, sabe, amém. Mas o que vai resolver a minha vida é um compromisso com Deus verdadeiramente. Aí eu falar: eu quero parar de ser um morno e amar a Deus. Com o meu coração eu quero amar a Deus, com a minha alma eu quero amar a Deus, e com a minha força, com tudo que eu for fazer, eu quero amar a Deus. E Baraque, com toda essa palavra, com todo o conselho, com tudo que Débora falou para ele olhou para Débora e falou: eu não vou. Não dá uma raiva desse Baraque? Com tudo isso, com Deus falando com Baraque, com Baraque indo lá para Débora falando com ele, e ele fala: eu não vou. Eu sei que muitos estão ouvindo essa palavra vai queimar, e muitos vão falar: eu ainda não amo a Deus, eu ainda vou ser morno, eu ainda vou continuar nessa vida. E você tem o direito. Mas Baraque, eu acho que ele pensa um pouco e fala assim: não, eu não vou, mas se você ir comigo, Débora, eu vou. Se você descer comigo, imagina, ele está falando para uma senhora, para uma velhinha, falar: se você ir comigo na guerra, eu vou, daí eu tenho coragem de ir na guerra. Então você vê que o olhar de Baraque não estava em Deus, estava onde? Estava em homens, estava em seres humanos, estava numa senhora. Enquanto a minha visão ser em homens, a minha referência ser em seres humanos, em políticos, sabe, em quem for,
eu vou ter uma vida de medo. Se meus olhos, a minha referência não for ao Senhor, eu vou ter uma vida instável. Débora, por sua vez, a única visão de Débora era Deus. Baraque fala: se você não for comigo para a guerra, eu não vou. A velhinha Débora olha para ele e fala: tá bom, eu vou na guerra, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei a palavra do Senhor. Essa diferença de Baraque, o general poderoso, famoso, forte, alto, com tudo que tinha, e de uma senhorinha que estava lá na montanha sentada numa pedra. A diferença deles era esse: um sabia quem era Deus, Baraque ainda não conhecia Deus. Hoje é uma noite que eu estou falando: conheça Deus, que a sua referência, o seu olhar, o seu ouvido, o seu coração, a sua alma, a sua força, tudo que você tem, clame ao Senhor, olhe para o Senhor, que seja apenas Deus na sua vida. Se isso não se tornar uma verdade em mim, se isso não se tornar uma verdade em você, você vai continuar como Baraque. Pode ter o que for. Baraque era um homem que tinha dinheiro, era um homem que tinha um cargo, um emprego dos sonhos. Todo mundo queria ser o capitão, o general, o líder. Mas era um homem que tinha medo da guerra. Ele tinha medo do que ele foi treinado para fazer, ele tinha medo de fazer. Então não é o treinamento, não é onde ele nasceu, não era o salário, não era a posição, era o olhar dele. E Débora fala: a guerra vai ser nessa montanha. E Baraque com medo, e pensa num homem medroso, era o Baraque. Porque eu entendo o porquê ter medo, porque o exército inimigo, ele tinha 900 carros de ferro, e eles tinham um exército pequeno. Então ele sabia que na matemática, sabe, usando a lógica, exército grande e poderoso, meu exército nem cavalo tem, não faz sentido. Mas no reino de Deus nada precisa fazer sentido para mim. É Jesus pegando 5 pães, sabe, 2 peixes, falando: eu vou alimentar uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Qual é o sentido disso? Não sei, não existe. Mas na palavra de Deus eu não preciso de sentido, eu preciso de fé. É isso que eu preciso, não? Então nessa semana, nesse ano, você não vá pela lógica, vá pela fé no amor do nome do Senhor. Qual é o sentido? Não tem sentido nenhum, mas eu continuo crendo. Nós não cantamos a música, é esse pensamento: enquanto Deus, sabe, Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Enquanto, sabe, eu não estou vendo, mas eu sei que Deus está trabalhando. Eu não estou sentindo, mas eu ainda creio que Ele está trabalhando. Eu não me movo mais pela dificuldade, eu me movo pela fé no nome do Senhor dos Exércitos. É essa fé que vai fazer esse milagre na sua vida. Lembra de Davi e Golias? Todo mundo tinha medo, Saul tinha medo, os irmãos de Davi tinham medo, os soldados tinham medo. Davi falou: eu vou lá e mato ele. Todo mundo olhou para Davi e falou: qual é o sentido? Ele falou: não tem sentido. A única coisa que tem é a fé no nome do Senhor dos Exércitos. Não se mova por sentido, se mova pelo amor, pela fé no nome do Senhor dos Exércitos. E essa fé que vai abrir essa porta. Não fique nesses 20 anos que fala aqui desse povo de sofrimento. Fique na fé, no amor do nome do Senhor dos Exércitos. E é muito linda essa história, porque o exército de Israel começa a descer de encontro ao exército inimigo. E o exército inimigo, se você ler a história desse exército, você vai ver os carros, era um negócio assim, enorme, sabe? E cada carro tinha 3 homens, e um ia dirigindo e 2 iam em cima, e eles tinham ali, para intimidar, eles pegavam um escudo e uma espada e ficavam batendo. E agora imagine aqueles carros de ferro passando nas pedras, e
900 carros, cada carro 2 pessoas, batendo o tamanho do barulho que esse exército vinha. Então a quilômetros eles olhavam aquele exército vindo, e aquele barulho vinha aumentando, e o exército com medo. Olha, o exército, que barulho, que potência, que força. E Débora descendo o monte. Não, nós vamos lá, Deus vai dar a vitória para nós. Fique em paz, Baraque, não vai dar nada, Deus vai fazer a guerra e vai ganhar para nós. Que você possa ser essa Débora na sua casa, que está todo mundo com medo, e você fala, não, fique em paz, eu conheço Deus, Ele já vai fazer na nossa vida. Eu conheço esse Deus, sabe, está quietinho, é porque Ele está trabalhando para mim, Ele está fazendo esse milagre para mim. O que precisa na sua casa não é mais um assim, ai meu Deus, é verdade, que medo. O que precisa é uma pessoa que conheça Deus, como Débora, era baixinha, velhinha, mas eu conheço Deus, eu sei quem é Ele. Vamos lá, não, está vindo os carros, está com medo, não, vamos lá, vamos descer ela com toda a dificuldade, não, vamos lá. A gente vai acabar com eles, Deus vai dar a vitória para nós. E é de uma forma que muitas vezes a gente não imagina, porque o exército, quando começa a subir aquela montanha, aquele vale ali, começa uma chuva, e os carros começam ali a derrapar e não conseguem mais se mover. E eles ficam ali, o exército inimigo, com medo e não sabe o que fazer. E o exército do Senhor vem e derrota todos aqueles inimigos de uma vez só. Sobra um Cícera que foge, mas depois é pego. E naquela tarde, naquela noite, naquele dia, o Senhor deu livramento na vida deles. 20 anos sofrendo, em um dia Deus mudou a história daquele povo. Quem sabe hoje é o dia que Deus vai dar essa vitória para você. E eu não estou falando isso como um animador de auditório, eu estou falando porque se eu entender a palavra do Senhor como Débora entendeu, eu vou causar uma mudança nesse ambiente. Porque a fé de Débora impactou Baraque, que impactou o exército, que impactou o país inteiro. A sua fé, nesse amor do nome, seu compromisso com Deus, vai trazer a transformação naquele lar. A sua fé, o seu amor, o seu compromisso com Deus, é o que vai trazer essa transformação. Às vezes a gente quer ir por caminhos de pegar a pessoa, falar, explicar, brigar, e não acontece nada. A Débora não precisou brigar, ela não precisou xingar, não precisou bater o pé. Ela falou, calma Baraque, eu vou com você, eu sei em quem eu tenho crido, e o Senhor deu a vitória. Que nessa noite a gente possa ter esse compromisso com Deus. Débora podia olhar para ela, mas todo mundo olhava ela e falava uma coisa: essa mulher é comprometida com Deus, essa mulher ama a Deus com o coração, com a alma e com a força. Que nessa noite a gente saia com esse sentimento, que a gente fala, Deus, eu posso ter vivido 20, 30 anos totalmente errado, Pai. Eu posso ter vivido uma vida completamente, errada. Mas nessa noite eu quero ter um compromisso com Deus. Nessa noite, Jesus, eu quero ter uma aliança contigo. Nessa noite, Jesus, eu quero me arrepender, eu quero te pedir perdão, eu quero, ter uma nova chance. E eu quero ter um compromisso contigo, Senhor. Eu não quero ser mais morno, eu quero ser a pessoa que vai ser quente, aquele que vai te amar verdadeiramente.